Livros, livros, livros. E desde que esse cenário entrou aqui, as aberturas nunca mais foram as mesmas. Não tem mais piada na abertura, mas agora é só coisa séria. Boa noite. O vídeo de hoje é para comentar a matéria do Estadão que falou sobre a pesquisa de 2016 do Retrato da Leitura do Brasil. Né? Para quem não sabe, essa é uma pesquisa que sai todo ano. Ela é feita por algumas entidades ali, né? pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livro, a Câmara Brasileira do Livro, a Associação Brasileira de Editores de Livros Escolares. E isso faz todo ano para medir o nível de leitura das pessoas no Brasil, o que elas leem, por que elas leem, por que elas não leem, quais são os autores mais citados, enfim, isso meio que dá um panorama geral do que o brasileiro anda lendo e se anda lendo ou não. Né? Essa matéria aqui foi publicada no Estadão pela Maria Fernanda Rodrigues e a pesquisa completa vai ser lançada só na Bienal de São Paulo em setembro. Né? Então o que a gente tem aqui são só os dados que a matéria compila. Né? O G1 também publicou alguma coisa. Mas eu queria focar em alguns dados levantados por essa matéria aqui. Essa pesquisa comparou de 2011 até 2016, quando ela começou a ser feita. Né? Então a gente tem 5 anos aí de amostragem, né, para a gente poder comparar. E o principal dado dessa pesquisa mostra que o número de leitores no Brasil subiu de 50% para 56% da população. E isso, embora tenha sido comentado como uma coisa pouca, uma coisa de baixo esforço, eu não acho que seja. Principalmente se a gente considerar que são 5 anos para aumentar 6% o volume de leitor da população brasileira, que é uma população muito grande. O slogan do governo Dilma foi esse Pátria Educadora, né, que não teve, né, o êxito acho que pretendia. Né, acho que a Pátria Educadora foi uma grande piada, na verdade. Apesar de alguns esforços esporádicos que a gente teve aqui e ali nesse esquema de educação, mas alguma coisa aconteceu, alguma melhoria teve, né? Mesmo que seja uma melhoria gradual, eu acho que isso tende a ser, a curto e médio prazo, eu acho que isso tende a ser exponencialmente aumentado, até porque a leitura no Brasil, e inclusive isso diz respeito ao que a gente faz aqui no YouTube, ela tem um caráter social também que é muito importante, no sentido que as pessoas se comunicam por meio dos livros que elas leem, né? Elas conversam sobre livros, trocam livros, e isso cria uma comunidade de leitores, e os leitores gostam de estar inseridos em comunidade de leitores. Então acho que isso tende a ser um ponto, sei lá, isso tende a aumentar nos próximos anos. Eu pelo menos sou otimista em relação a isso. Então, sei lá, de 50% para 56%, né? Esse tipo de pesquisa é sempre muito difícil de você mensurar, né? É uma amostragem X, né? Os caras pegam lá 5.000 pessoas, 5.012 pessoas, eu acho que foi isso, que o Ibope disse que corresponde a 93% da população. Porra, vai duvidar disso, né? Os caras, primeiro que a pesquisa é grande, é um questionário grande, e só quem vai parar para dar entrevista na rua assim, é gente, no mínimo, desocupada pra caramba. Assim. E quem tá com pressa, quem tá indo pro trabalho, quem tá voltando do trabalho, cara, não vai parar para responder meia hora de pesquisa. Né? Sei lá, eu acho, pelo menos. Eu não responderia. Enfim. Mas aqui a gente vê algumas coisas assim que eu acho interessante, e que, como eu nunca fiz um vídeo falando sobre essa pesquisa, eu acho que a gente pode ressaltar. Uma delas é esse atrelamento da leitura ao sistema escolar. Ainda é uma coisa muito forte. Aqui a gente vê aqui que a média de livros que o brasileiro leitor, né, a média de livros que ele lê por ano são 4,96 livros. Isso subiu aí já. Do ano passado era 4 livros por ano, subiu quase um livro a mais. E 0,94 são indicados pela escola. Mas, dentre os autores citados, como os mais lidos, enfim, os mais lembrados, os que não são besteira completa, né, tipo esse John Green, e os livros religiosos que as pessoas leem por outros motivos que não, né, pela qualidade literária da coisa. Então tem John Green, acho que citaram aí uns livros do Dan Brown, não citaram Dan Brown nominalmente, mas citaram Harry Potter, que não é porcaria, né, não estou dizendo isso, mas são livros assim de um registro literário mais infanto-juvenil ou mais, sei lá, jovem adulto, né, enfim. Os livros que são de literatura, sei lá, adulta, digamos assim, os mais citados são autores clássicos. Então tem Cecília Meirelles,
tem Machado de Assis, tem José de Alencar. Cara, quem que lê José de Alencar, cara? Quem que vai pegar tipo um livro assim e falar assim, pô, José de Alencar, massa, eu vou ler e tal. O José de Alencar, ele teve uma importância para a literatura brasileira, assim, mas eu não acho que as pessoas, né, o brasileiro comum tenha o José de Alencar como um autor favorito, assim, que vai ler. Isso está muito atrelado à cultura da escola ainda. Né, Monteiro Lobato apareceu, o Vidas Secas foi citado como um livro representativo. Né? E os livros que não estão nessa categoria de autores clássicos são, primeiro, então, os livros religiosos. Então tem a Bíblia, tem Allan Kardec, tem Chico Xavier, tem aquelas Zíbia Gasparetto, tem essas coisas assim. E tem os livros, alguns poucos livros de autores educadores, né, de coisa de pedagogia, tipo Samitiba, Augusto Cury, essas coisas assim. E o resto é aquela bobajada de sempre, né? 50 Tons de Cinza, A Culpa das Estrelas, essas porcarias assim. A matéria do G1 citou a Kéfera como um dos últimos, os autores mais citados nas leituras recentes, junto com Machado de Assis. Foi uma comparação divertida, assim. A Kéfera Buchmann, né, que é uma menina até aqui, parece que é daqui de Curitiba, que faz super sucesso hoje com um canal no YouTube, etc. Está sendo tão lida ou tão lembrada, né, sei lá, quanto os grandes clássicos. Então a gente tem isso. Então, primeiro, a gente tem uma cultura de leitores que são formados nas influências da escola e tem uma cultura de leitores que são formados por pressão midiática, por influência do mercado editorial, etc. E a gente não está tendo um meio termo. Essa é a preocupação, né? A gente não está tendo uma galera que lê coisas que não são necessariamente comerciais, não são necessariamente indicadas para a escola. E acho que quando esse tipo de leitor começar a aparecer na pesquisa, que a gente vai estar realmente rumando assim para um país de leitor assim mais sério, assim, né? O problema da escola, no meu entendimento, assim, é justamente o que a gente está vivendo agora no governo Temer, com esse paspalho aí que está na pasta do Ministério da Educação, que é um cara do DEM, que uniu a educação e a cultura no mesmo guarda-chuva ministerial. Encarar a cultura como educação é uma coisa muito problemática, primeiro porque a educação é chato, né? É intrinsecamente chato para o brasileiro. O brasileiro não gosta de aprender coisas novas. E se a gente colocar a leitura, sei lá, uma coisa meio coerciva, ou uma coisa assim, as pessoas não vão ler, né? Enfim, é uma coisa meio preocupante, assim. O cinema, por exemplo, não tem essa preocupação. As pessoas vão no cinema ver qualquer bobagem, né? Não veem filmes também, acredito que não veem filmes assim, tipo, sei lá, muito maneiros também. Mas as pessoas não encaram o cinema como, sei lá, parte do aprimoramento pessoal delas, assim, né? E eu acho que o livro, por mais que ele tenha um caráter, sei lá, educacional, ou não educacional, mas acho que principalmente informativo, no sentido de que o livro traz informação, né? As narrativas, a prosa, sei lá, os contos, né? A literatura de uma maneira geral, ela é não estritamente, mas ela é principalmente informativa. Ela acaba caindo nesse, né? Se ela tá ensinando alguma coisa para você, se ela está exigindo do seu intelecto, ela faz parte da educação, e isso é meio preocupante, sabe? E outra coisa que dá pra gente ver aqui é que as pessoas não têm ainda muitas referências de sei lá, mentores intelectuais, assim, para indicar livros para elas, enfim. A pesquisa mostrou que acho que 30% não teve nenhum tipo de incentivo à leitura. E isso inclui a escola ainda, né? O que é muito preocupante. Se a gente vê um dado que está mais aqui para frente na matéria, que diz que eles perguntaram para os professores quais foram os últimos livros que eles leram e 50% falou nenhum. E, sei lá, outros 20 e tantos por cento falou a Bíblia. Isso sei lá, é de chorar, né, cara? É de chorar. Então a gente tem uma defasagem sei lá, de incentivadores da leitura, né? Com sorte a gente está mudando isso, com sorte, né? Não diretamente, acho que vocês que estão vendo esse vídeo aqui são pessoas que já são interessadas em livro, mas acho que vocês que recebem aqui as dicas e absorvem as reflexões de leituras que a gente faz, e vocês podem passar isso adiante, né, numa comunicação indireta, e acho que isso aí sim um papel real, assim, do incentivo e do trabalho que algumas pessoas fazem, né, em blogs, em sites culturais e coisas do tipo, né? Acho que as pessoas não começam a ver vídeos
no YouTube sobre livros, assim, não gostando de livro, né? É muito difícil disso acontecer. Mas isso espero que seja uma coisa que seja mudada, assim. E por último a gente tem, né, essa diferença, né? Parece que tem uma discrepância entre a literatura como ela é e a literatura num plano idealizado do brasileiro, né? Você vê que os livros que as pessoas leem são essas porcarias, assim, né, os 50 Tons de Cinza, não sei o quê, mas aí na hora de citar autores, elas citam os autores clássicos, provavelmente porque elas acham importante citar esses autores, e não porque elas de fato têm eles como personalidades importantes na formação delas, ou o que seja. E eu acho que isso tem muito a ver com o fato de que a literatura ainda tem esse papel, sei lá, ainda é vista meio como uma coisa meio elitista, né? O que de fato mas mais preocupante do que ser um hábito elitista é ser visto como um hábito elitista, porque as pessoas, isso acaba isolando, né, a comunidade de leitores. E isso é muito preocupante. A gente vê assim que muito pouca gente lê, mas as pessoas incentivam as pessoas a lerem, né? E diz que leitura é importante, né? Isso é uma coisa que precisava mudar também, na minha opinião, assim, né? Essa leitura de dentro. Assim, meu pai, por exemplo, é uma pessoa que sempre me incentivou muito a ler, mas não é uma pessoa que lê, né? Ele acha importante ler, enfim, né? Ele lê as coisas para o trabalho dele, né? Enfim, né? Meu pai é biólogo marinho e ele publicou bastante artigo científico e, né, fez lá as especializações dele, mas ele não encara a literatura como uma coisa da vida dele. Assim. Ele leu lá os Isaac Asimov quando ele era adolescente, mas não era nada muito, não chegou a fazer parte assim da vida de adulto dele, assim. Então, assim, isso não é uma exclusividade do meu pai. Acho que isso é uma coisa que passa para, acho que é sintomático do brasileiro. Assim, eu acho que o melhor incentivo, né, eu acho que é o exemplo, né? Eu acho que você precisa incentivar a ler lendo também. Eu sempre procuro fazer isso. E eu acho que uma das razões pelas quais o Livrada assim, é tão bobão e a gente fica fazendo piada o tempo inteiro, eu acho que é meio que um pouco também para tirar essa coisa, esse ranço elitista da leitura, assim, sabe? Hoje eu tô bonito porque eu acabei de voltar no evento, enfim, desconsidere a minha roupa, mas assim, eu tô vestido sempre normal. E eu acho que, sei lá, eu nunca parei para pensar nisso, mas eu acho que se eu fosse parar para pensar, o que eu gostaria de passar com os meus vídeos é isso, tipo, putz, até esse bobão aí consegue ler uns livros que ele lê e tal, eu acho que eu também consigo, vou ver o que eu pego para ler e tal, e eu acho que é assim que a gente constrói um país de leitor, assim, mostrando que, primeiro, leitura e literatura não é um bicho de sete cabeças, que está ao alcance de todo mundo. Que o livro, por mais que seja encarado como objeto de esforço e de, sei lá, empenho intelectual, ainda é só um livro, né? A Tati Feltrin fala muito isso, assim, esses livros que as pessoas não leem tanto, assim, sei lá, Ulisses e tal, né? Enfim, é só um livro. É um livro e dá para ler, né? Tá escrito em português ali, né? A versão traduzida, você consegue ler. Então você tem que primeiro tirar esse ranço, né? Tirar essa ideia de que literatura, puta, é um troço inacessível, impossível, enfim. E fazer a leitura ficar mais presente na vida das pessoas, né? Mais presente na vida dos brasileiros. E por literatura eu digo boa literatura, né? Eu acho que a gente poderia fazer um outro vídeo entrando nesse mérito de se ler qualquer coisa é melhor do que não ler nada, né? As pessoas estão lendo pelo menos e tal. A gente pode discutir isso em uma outra hora, mas eu acho que isso tem um limite, tá? Isso não é uma regra assim para você estender ad infinitum, assim, que não vai dar resultado sempre. A principal desculpa que os não leitores deram nessa pesquisa aqui, eu acho que era 30%, 32%, era a falta de tempo. O que a gente sabe que é o que a gente fala quando a gente não quer fazer alguma coisa. Tô sem tempo, tá? É mentira, assim, é a velha desculpa, assim, né? Tudo bem que deve ter gente mesmo que, porra, trabalha pra caralho, trabalha 14, 16 horas por dia, chega, tem que cuidar da casa, etc. Ok, que não tem tempo para ler, mas eu imagino que uma parte significativa da população tem tempo, só que na verdade prefere fazer outras coisas, né, o que tem como resposta aqui. As indicações de pessoas, né, indicação de livro, assim, corresponde a 11% da escolha das pessoas para escolher o livro, né, atrás de tema, atrás de autor, enfim.
E os blogs, né, eu acho que isso devem compreender o YouTube também, acho que é 1%. Né? Eles falam de crítica também, eu não sei o que eles consideram crítica, se é só crítica de jornal ou se eles consideram outros tipos de crítica também mais informais. Tem que descobrir isso também. Mas o fato é que a gente vê que, além dos atributos estéticos do livro, né, acho que a capa foi muito citada, o assunto também, né, enfim, para além desses atributos, assim, um tipo de indicação mais imaterial, digamos assim, a indicação precisa aumentar muito, eu acho. Sabe? Eu acho que as pessoas precisam falar mais livros, indicar mais livros, porque é dessa maneira que a gente forma mesmo os leitores. E a comunidade de leitores é que faz esse papel. Né? Então isso era uma coisa a ser considerada também. Bom, esse vídeo era muito introdutório, até porque a matéria é super incipiente, né? A pesquisa ainda não foi divulgada inteira, né? É uma pesquisa muito grande também. Mas eu queria levantar algumas dessas questões para falar que, assim, primeiro, a leitura no Brasil está melhorando, muito em parte por conta do mercado mesmo. Tá? A gente teve um boom de literatura infanto-juvenil, esses young adult da vida, assim, que, sei lá, ajuda muita gente a entrar nesse mundo da leitura. E que se espera que isso, nos próximos anos, evolua na qualidade dos títulos mencionados. Não dá para saber se vai ser ou se não vai ser, mas enfim, eu espero que seja assim. Então, para ver assim, a comunidade de leitores está aumentando. Os livros, apesar do Brasil ser um país ainda muito subdesenvolvido nessa matéria, eu sou esperançoso com relação a isso, e eu acho que a gente tem bons motivos para continuar acreditando no trabalho que a gente faz. Queria saber o que vocês acham aí dessa pesquisa, né? Vamos comentar um pouco sobre isso e também pedir, né, para vocês, se vocês, né, puderem ajudar a aumentar esses números. Isso eu não estou falando para ter mais assinante, para ter mais... É porque eu acredito na leitura, eu acredito também no papel social da leitura, e eu não estou fazendo essa porcaria aqui de graça com interesse escuso. Né? Se eu quisesse realmente ficar famoso, eu fazia um canal sobre videogame e não sobre literatura, e falava tipo sobre namorado e sei lá, coisa do tipo. Eu estou fazendo isso porque eu gosto de livro, eu acho que o livro tem um papel importante na minha vida, e ele mudou a pessoa que eu sou hoje. Assim. Eu acho que eu era uma pessoa antes de ser um leitor, e sou uma pessoa completamente diferente hoje, e a pessoa que eu sou hoje eu acho que é muito melhor do que a pessoa que eu era antes. Então eu acho que esse é um papel que a gente faz aqui, um papel social que tem que ser continuado para além da câmera. Né? Eu acho que a gente tem que continuar fazendo isso para além. E o incentivo vem do exemplo. Eu acho que essa é a mensagem que eu queria passar. Né? Esse vídeo ficou um pouco longo, um pouco moralista, um pouco mimimi, mas enfim, precisava ser feito. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal aí, enfim, dá um joinha. Valeu, tchau, tchau.